Olá, sou a Júlia, sou orientada pela professora Isabel Cristina e o tema do meu trabalho de pesquisa é a avaliação da qualidade microbiológica de carne de frango comercializada no Distrito Federal e da resistência antimicrobiana de cepas de Escherichia coli isolada dessas carnes. Atualmente, o consumo de carne de frango no Brasil registrou um aumento significativo, superando as carnes bovinas e as carnes suínas. Isso pode ser atribuído à disponibilidade, ao custo acessível, à qualidade nutricional e à facilidade de preparo. Em 2020, a carne de frango foi a proteína animal mais consumida no Brasil, alcançando um consumo per capita de 45,27 kg por habitante. O objetivo geral do trabalho de pesquisa foi avaliar a qualidade microbiológica de carne de frango resfriadas comercializadas no Distrito Federal e realizar testes de suscetibilidade antimicrobiana da cepa de E. coli isolada das carnes de frango. E os objetivos específicos foi realizar as análises bacteriológicas, como contagem total dos micro-organismos mesófilos e psicotróficos, determinação do número mais provável de coliformes totais, pesquisa de Escherichia coli e contagem de Staphylococcus aureus. E também realizar testes de suscetibilidade antimicrobiana da cepa de E. coli isolada das carnes de frango, utilizando o método de discodifusão Carbibauer. Falando dos materiais e métodos, foram coletadas 9 amostras em diferentes estabelecimentos comerciais do Distrito Federal, como supermercados e padarias. Todas as amostras foram transportadas resfriadas dos locais de estudo para o laboratório no tempo de 30 a 50 minutos e no prazo máximo de 1 hora após a coleta foram iniciadas as análises microbiológicas. Então foi pesado asepticamente 25 gramas de cada amostra e diluída em 225 ml de água peptonada para realizar as diluições, que no caso desse trabalho foi realizada até a diluição -4. Para a contagem total de bactérias mesófilas e psicotróficas, as diluições foram semeadas no agar padrão para contagem, da qual foram para as bactérias mesófilas incubadas a 37 graus Celsius por 24 horas e para bactérias psicotróficas incubadas a 7 graus Celsius, variando o grau Celsius, por 7 dias. Para a determinação do número mais provável de coliformes totais, as diluições foram inoculadas no caldo lariosulfato triptose, que foi incubado a 37 graus Celsius por 24 horas. Para aqueles tubos que apresentou positividade, a positividade se baseia na turvação do caldo e na produção de gás, foram semeados para o caldo verde brilhante, bililactose 2%, que também ficou incubado a 37 graus Celsius por 24 horas. Então, os tubos positivos foram expressos em NMP por grama. Para a contagem de Staphylococcus aureus, as diluições foram semeadas por agar padrão para contagem suplementado com cloreto de sódio 6%, que foi incubada a 27 graus Celsius por 48 horas. As colônias com mais características de Staphylococcus aureus foram inoculadas no agasalmanitol, que também ficou incubado em 7 graus Celsius por 48 horas. Para aqueles que fermentaram o manitol, ou seja, o manitol mudou a coloração para o amarelo, foram realizada a coloração de Gram, né? E para confirmação de Staphylococcus aureus foi feito o teste de coagulase utilizando coaguloplasma. Para o perfil de suscetibilidade antimicrobiano de E. coli, as diluições foram semeadas no caldo lariosulfato triptose e incubadas a 37 graus Celsius por 24 horas. Os tubos positivos foram semeados para o caldo EC, ficou em banho-maria por 24 horas. Os tubos positivos de EC foram semeados para o Maconque, que ficou incubado a 37 graus Celsius por 24 horas. Aqueles lactose positiva foi diluído no caldo LB. Para atingir uma diluição correta, foi utilizado o espectrofotômetro. Para atingir uma diluição entre 0,08 nanômetros a 0,10 nanômetros. E esse caldo LB foi semeado na placa de Milley-Hinton, onde foi feito ao disco de fusão. Os antimicrobianos utilizados foi amoxicilina com ácido clavulânico, ceftazidima, cefotaxima, gentamicina, cloranfenicol, imipenem, tetraciclina, ciprofloxacina e sulfonamida. Abordando agora sobre os resultados de discussão, os cortes utilizados foram coxa, sobrecoxa, coxinha da asa e peito de frango. Para bactérias mesófilas, a legislação brasileira estabelece contagem de bactérias mesófilas de 1 vezes 10 a 5º UFC por grama é considerada uma qualidade intermediária, enquanto uma contagem igual ou superior a 1 vezes 10 a 6º UFC por grama é classificada como qualidade inaceitável. Sendo assim, 66,67% das amostras obteve contagem igual ou inferior a 1 vezes 10 a 5º UFC por grama, legislação brasileira, impróprias para consumo. Para bactérias psicotróficas, a legislação brasileira não estabelece nenhum parâmetro. Porém, segundo a International Commission on Microbiological Specification for Foods, é recomendado uma contagem máxima de 1 vezes 10 a 7ª UFC por grama de bactérias totais para alimentos em geral, que abrange tanto mesófilos quanto os psicotróficos. Sendo assim, 33
2,33% obtiveram contagem igual ou superior a 2,11 vezes 10 a 7 UFC por grama. Para a enumeração de coliformes totais, no Brasil, a legislação não define valores microbiológicos específicos para coliformes totais na carne de frango, né? E essa determinação é muito útil para avaliar as condições higiênico-sanitárias dos cortes de frango, né? Identificando possíveis falhas no processamento e armazenamento do produto. Das 9 amostras analisadas, 22,22% apresentaram elevada numeração de coliformes totais de 1 vezes 10 a terceira NMP por grama. Para o Staphylococcus aureus, a legislação em vigor exige somente para produtos carnes semi-elaborados, que é o caso de empanados, linguiças e entre outros. Das 9 amostras analisadas, 66,67% obteve uma contagem de 1 vezes 10 a terceira UFC por grama, a 1 vezes 10 a 4 UFC por grama, e 22,22% encontraram-se com contagem de 1 vezes 10 a segunda UFC por grama. Abordando agora sobre o perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos das bactérias E. coli, isoladas das amostras de carne de frango, as cepas de E. coli apresentaram maior perfil de resistência aos beta-lactâmicos, notadamente a classe da cefalosporina, terceira geração, com resistência de 44,44% para a ceftazidina e 66,67% para a cefotaxima, seguido das sulfonamidas, com 66,67% de resistência, e tetraciclina e ciprofloxacina, ambas com 55,56% de resistência. Os antimicrobianos aos quais as cepas apresentaram maior sensibilidade foram o imipenem, com 94,44% de cepas sensíveis, coronafenicol, com 88,89% de cepas sensíveis, e gentamicina, com 88,89% de cepas sensíveis. No presente estudo, das 18 cepas de E. coli analisadas, 2 cepas mostraram-se sensíveis a todos os antimicrobianos testados, 5 cepas apresentaram resistência a 1 ou 2 tipos de antimicrobianos, e 11 cepas classificaram-se com multiresistente, ou seja, cepas resistentes a 3 ou mais classes de antimicrobianos, sendo que 7 cepas apresentaram multiresistência a 6 ou 5 dos 9 antimicrobianos testados. Sobre o perfil de multiresistência das cepas de E. coli desse estudo, foram encontrados 12 perfis de resistência, onde 5 cepas apresentaram o perfil de resistência a 6 antimicrobianos, 4 cepas apresentaram perfil de resistência a 4 ou 5 antimicrobianos e 4 cepas apresentaram perfil de resistência a 2 ou 3 antimicrobianos. Concluindo, 33,33% das amostras foram consideradas impróprias para consumo devido à contagem de mesófilos. A ausência de parâmetros estabelecidos pela legislação brasileira para a contagem de bactérias psicotróficas, coliformes totais e Staphylococcus aureus, que apresentaram contagem significativa, representa riscos à saúde dos consumidores. As cepas de E. coli das amostras de carnes de frango apresentaram uma taxa considerável de resistência a diferentes classes de antimicrobianos. Esses resultados ressaltam a preocupação com o desenvolvimento e disseminação da resistência antimicrobiana na cadeia alimentar e seu potencial implicação na saúde humana. Em resumo, os resultados desses estudos evidenciam a importância da monitorização microbiológica e da resistência antimicrobiana em alimentos de origem animal, como a carne de frango, destacando a necessidade de medidas preventivas e estratégias de controle para garantir a segurança alimentar e proteger a saúde pública. Aqui se encontram as referências utilizadas para esse trabalho de pesquisa. Obrigada.